Olá, bem-vindos ao Expoente. Neste vídeo serão resolvidas as questões 9 e 10 do caderno 2 da primeira fase de 2019 do Exame Final Nacional de Matemática A. A pergunta 9.2, integrada no Programa e Metas Curriculares de Matemática A, implementado em 2015, diz o seguinte: na figura 4 estão representados num referencial ortonormado x ou y, uma elipse e um círculo, ambos centrados na origem do referencial. Os focos da elipse F1 e F2 pertencem ao eixo OX. Sabe-se que a distância focal e o eixo menor da elipse são iguais ao diâmetro do círculo e que a área do círculo é igual a 9π. Qual das equações seguintes é a equação reduzida da elipse? Coisas a relembrar. Então, nós temos uma qualquer elipse. Vou tentar desenhar aqui o melhor possível. E os focos dessa mesma elipse, F1 e F2. Ora, ao menor eixo da elipse, costumamos dizer que tem o comprimento de 2b, ou seja, b e menos b serão as ordenadas destes pontos. E ao eixo maior, costumamos dizer que tem o comprimento de 2a, ou seja, as abscissas destes pontos vão ser a e menos a. Por outro lado, ainda costumamos dizer que a distância focal tem o comprimento de 2c, ou seja, a abscissa de F1 vai ser igual a menos c e a abscissa de F2 vai ser igual a c. Desta forma, o b e o a são os parâmetros que aparecem na equação reduzida da elipse. Esta equação tem a seguinte forma: x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. Estes são aspectos que precisamos de recordar. Mas voltando ao nosso exercício, o raio do círculo vai ser o b. Posteriormente, o raio do círculo também é a distância entre a origem e F2, que corresponde à distância semifocal c. E nós também sabemos que a distância do semi-eixo maior, ou seja, a, vai ser este comprimento. Ou seja, este comprimento é a. Porquê? Porque qualquer ponto da elipse, qualquer ponto P, a distância desse ponto aos focos é igual ao comprimento do maior eixo da elipse. Portanto, quando o ponto P, neste caso o ponto P', está sobre o eixo do x, então a distância entre esse ponto e cada um dos focos vai ser metade do eixo maior. Portanto, nós precisamos então descobrir A, B e C. Como? Dizendo-nos que a área do círculo é igual a 9π, ou seja, que π vezes o raio ao quadrado é igual a 9π e, portanto, o raio é igual à raiz de 9, uma vez que o raio é um comprimento e por isso é maior que 0, ou seja, que o raio é igual a 3. Portanto, se o raio é igual a 3, P é igual a C, que é igual a 3. Pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Desta forma, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é igual a 18 e a raiz de 18 é igual a A, uma vez que A também é maior do que 0. Ora então, se já sabemos A e B, a equação reduzida da elipse vai ser x² sobre a², que é a raiz de 18 ao quadrado, mais y² sobre b², que é 3 ao quadrado,
igual a 1, ou seja, x ao quadrado sobre 18 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. É, portanto, a opção A a escolha múltipla correta. Em relação à pergunta 10, diz o seguinte: considere em C, conjunto dos números complexos, Z1 igual a 3 mais 4i e Z2 igual a 4 mais 6i. Seja W esta expressão aqui. Portanto, Z1 mais i à sexta mais 2 vezes o conjugado de Z1 sobre Z1 menos Z2. No plano complexo, a condição módulo de Z igual a módulo de W e os imaginários de Z maiores ou iguais que zero e os reais de Z maior ou iguais que zero define uma linha. Determinar o comprimento dessa linha. Ora então, nós temos dois números complexos. Qualquer número complexo é dado, por exemplo, por Z igual a A mais BI e, portanto, no eixo horizontal nós representamos a parte real desses números e no eixo vertical a parte imaginária desses mesmos números e, portanto, A mais BI ficará situado aqui, com A e B's positivos. O módulo de Z é então a distância entre a origem e esse número. Portanto, o módulo de Z é igual, pelo teorema de Pitágoras, à raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Em relação ao W, o que é que nós precisamos de saber? O Z1 nós temos. Agora o I à sexta. Há várias formas de resolver o I à sexta, mas talvez a mais intuitiva seja pela propriedade das potências. Ou seja, o que é que nós sabemos também nos números complexos? Que I ao quadrado é igual a menos 1. Isto vai ser então a nossa base nos números complexos. Portanto, se eu quero saber I à sexta, posso usar as propriedades das potências, como disse, e utilizar na base I ao quadrado e colocar ao expoente aquilo que falta para que o produto seja 6, ou seja, I ao quadrado ao cubo, que é igual a menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Ou então também podemos usar a propriedade das potências através da soma. Portanto, I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I ao quadrado, e aqui usamos a propriedade da soma dos expoentes e ficará menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá também menos 1. Portanto, I à sexta é menos 1. Temos ainda na expressão o conjugado de Z1, ou seja, o conjugado de um número vai ser o reflexo, por exemplo, o conjugado do número Z vai ser o reflexo desse número em relação ao eixo horizontal. Portanto, aquilo que acontece é apenas que a parte imaginária desse número é assimétrica da do número original. Portanto, o conjugado de Z, neste caso, vai ser A menos BI. Voltamos então ao W. Já temos tudo. Z1 é igual a 3 mais 4i, mais I à sexta, que já tínhamos descoberto que era menos 1, mais 2 vezes o conjugado de Z1. Se Z1 é 3 mais i, o conjugado de Z1 é 3 menos 4i. Ou seja, 2 vezes 3 menos 4i sobre Z1, 3 mais 4i menos Z2, que é 4 mais 6i. Continuando a resolver, vou então aplicar a propriedade distributiva aqui neste 2 e retirar os parênteses também ao menos 1. Portanto, em cima vamos ficar com 3 mais 4i menos 1 mais 6 menos 8i. Sem grande ciência. Portanto, resolver como se o i fosse uma outra incógnita qualquer. Em baixo, 3 mais 4i
vou aplicar a propriedade distributiva com este sinal de menos e trocar o sinal que está dentro dos parênteses, portanto, menos 4 menos 6i. Vamos continuar. Em cima vou somar os termos com i e os termos sem i. Portanto, 3 mais 6 menos 1 dá 8 e mais 4i menos 8i dá então menos 4i. Em baixo exatamente a mesma coisa, ficamos com menos 1 menos 2i. E agora, na tentativa de tirar este i aqui de baixo, vou multiplicar pelo conjugado. Isto é um truque muito utilizado para a manipulação de expressões. Também costumamos utilizar este truque na resolução dos limites, lá está, na manipulação destas expressões para que consigamos avançar com as igualdades e chegar ao resultado pretendido. Portanto, aqui vou então multiplicar pelo conjugado com base naquilo que sabemos dos casos notáveis, não é? Portanto, que A mais B vezes A menos B, o conjugado, é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. E quando eu tiver 2i ao quadrado, como i ao quadrado é igual a menos 1, o i vai desaparecer. Vamos então pôr isto em prática. 8 menos 4i em cima vezes o conjugado do número de baixo, portanto, menos 1 mais 2i, e em baixo, o que lá está, menos 1 menos 2i vezes, outra vez, o conjugado. Ou seja, em cima vamos multiplicar, vamos usar a propriedade distributiva uma vez mais. 8 vezes menos 1 vai ficar menos 8, mais 16i, mais 4i, e agora menos 2 vezes 2i vai ficar menos 8i ao quadrado. Em baixo, com a diferença dos quadrados, vamos ficar com menos 1 ao quadrado menos 2i ao quadrado. Ora então, em cima temos menos 8 mais 20i, e agora temos ali menos 8 vezes i ao quadrado, ou seja, menos 8 vezes menos 1, que é igual a 8. Portanto, mais 8. E em baixo temos menos 1 ao quadrado, que é 1, menos, e agora 2i ao quadrado é igual a 4i ao quadrado, que é igual a 4 vezes menos 1, portanto, menos 4. Ou seja, 1 menos menos 4. Demasiado grande o traço de fração. Vamos então, o 8 corta com este 8, temos em cima 20i sobre 1 mais 4. Ou seja, novamente abusei, ou seja, 20i sobre 5, que dá nada mais, nada menos do que 4i. Conclusão, o W é igual a 4i. Portanto, sendo um número imaginário, a parte real é igual a 0 e a parte imaginária é igual a 4i. Vou agora apagar este nosso cálculo e deixar apenas o que nos interessa saber para continuarmos o exercício, ou seja, W igual a 4i. Vamos então olhar para a condição que nos dão, porque essa condição define esta linha e nós precisamos de saber o comprimento dessa linha. Vamos descobrir primeiro o módulo de W. Ora, o módulo de W é igual a 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Como tínhamos há pouco visto o módulo dos números complexos. Portanto, isto é igual à raiz de 4 ao quadrado, que é igual a 4. Ou seja, se o módulo de Z é igual ao módulo de W, o módulo de Z é igual a 4. E, portanto, o que estamos aqui a dizer é que temos uma circunferência com raio 4. Todos os números complexos cujo módulo é igual a 4. Portanto, vou desenhar aqui à parte um novo referencial ortonormado para que nós possamos avaliar melhor esta condição
Temos então a nossa circunferência de raio 4, ou seja, esta é a condição módulo de z igual a 4. Posteriormente, dizem-nos também que os imaginários de z são maiores do que 0. Portanto, se nós tivermos no eixo vertical os imaginários de z, aquilo que significa que os imaginários de z são maiores ou igual que 0 é esta parte aqui sombreada, certo? A parte positiva do eixo. Portanto, esta condição aqui marcada a cor-de-rosa será imaginário de z maior ou igual que 0. E agora ainda nos dizem que os reais de z são maiores ou iguais que 0. Novamente, que a parte positiva do eixo horizontal, porque é no eixo horizontal que nós avaliamos a parte real, é maior ou igual que 0. Ou seja, aqui a parte amarelo representa que a parte real dos números complexos é maior ou igual do que 0. Então, qual é o resultado da interseção destas três condições? Ou seja, o módulo de z ser igual a 4, mas também que a parte imaginária é maior ou igual que 0 e que a parte real é maior ou igual que 0. É esta linha aqui, certo? A interseção é este quarto de círculo. Este quarto de círculo com o raio igual a 4. Portanto, o comprimento desta linha vai ser 1/4 vezes o perímetro da circunferência, ou seja, 1/4 vezes 2 vezes o π vezes o raio neste caso é 4, como já tínhamos avaliado, portanto, o comprimento da linha que nós andamos à procura é 2π. Obrigada por teres assistido. Se quiseres estudar connosco, subscreve o canal. Segue-nos também nas redes sociais e já sabes, ao expoente eleva o teu desempenho.